Hoje fazemos mais uma edição do UFC Entrevista. Estamos aqui no gabinete da reitoria da UFC para conversar com o professor Gesualdo Faria, atual reitor da universidade. Em 2014, a Universidade Federal do Ceará completa 60 anos e se confirma como uma das mais importantes do país, chegando a ocupar a 16ª posição no ranking universitário Folha, de 2013. O professor Gesualdo tem graduação, mestrado e doutorado em engenharia mecânica, inclusive com especialização em Nagoya, no Japão. O docente está na UFC desde 1987, tendo passado pelos cargos de professor assistente, adjunto e efetivo do curso de engenharia mecânica. Na universidade, desempenhou diversas funções administrativas, tendo chegado ao cargo de reitor em 2008. A entrevista será comandada por mim, Maria Isabela, por Caroline Rodrigues e por Gustavo Linhares. Reitor, a primeira pergunta. Em seu discurso de posse, em 2012, o senhor criticou a atuação dos entes fiscalizadores das universidades, atribuindo a eles um caráter arrogante, chegando a classificar esse fato como um atentado à autonomia das universidades federais. É possível a instituição manter essa autonomia sendo totalmente sustentada por recursos públicos que necessitam ser fiscalizados? Bem, primeiro, existem diferentes formas de controle. Na minha opinião, uma universidade autônoma com controle social seria o modelo ideal. Ninguém mais bem preparado e melhor para fazer o controle dos gastos públicos do que a própria sociedade. E assim poderia se estabelecer conselhos para acompanhar as contas da universidade, compreendendo as especificidades, compreendendo as dinâmicas próprias de uma instituição que não pode ser confundida com um órgão público qualquer, e essa é a minha crítica aos órgãos de controles, que muitas vezes eles enxergam a universidade como uma repartição pública qualquer, e a universidade não é uma repartição pública qualquer, ela tem uma dinâmica diferente, ela precisa, o seu tempo é diferente do tempo do serviço público convencional, embora nós compreendemos, em nenhum momento eu defendo que a universidade não precisa de controles. Tanto é que eu desconheço hoje uma instituição que tenha mais controle do que uma universidade. Nós temos o nosso controle interno, nós temos o conselho de curadores, nós temos os diferentes conselhos das unidades acadêmicas e administrativas, nós temos a nossa ouvidoria, nós temos a Advocacia Geral da União, que defende a universidade e que é um órgão externo à instituição, nós temos a CGU, que é o controle interno do governo federal, temos o Tribunal de Contas da União, temos o Ministério Público, temos a Defensoria Pública e ainda a Justiça Federal. Então, todos esses órgãos estão diuturnamente acompanhando tudo que é feito dentro da universidade. Agora, é diferente um órgão de controle atuar numa instituição respeitando as pessoas, respeitando os processos, respeitando a instituição, né, de um órgão de controle que vem para a universidade com o objetivo único de punir, de encontrar irregularidades, né, e, a partir daí, querer tratar a universidade como se tudo ali fosse errado. De acordo com o relatório do Tribunal de Contas da União, a UFC mantinha funcionários terceirizados nos hospitais universitários. A partir daí, foi contratada a empresa de serviços hospitalares, a EBSER, para realizar concursos e gerenciar essas estruturas. A universidade abriu mão de sua autonomia para contratar a EBSER? Não, em nenhum momento. Primeiro, é bom que se entenda que o que existia nas universidades públicas era uma fundação, na maioria das vezes uma fundação de apoio, que contratava de forma precarizada, né, e sem nenhum vínculo e sem nenhuma segurança, servidores para atuar nos hospitais universitários. No país todo, são 26 mil servidores contratados por essas fundações. A partir deste momento em que a universidade deixou de realizar concurso para suprir vagas nos hospitais universitários, a partir daí, no meu entendimento, é que ela perdeu a autonomia. Porque se a universidade, a cada servidor que aposentou nos hospitais não tinha condições de realizar concurso para repor essas vagas, a partir daí ela perdeu a autonomia e passou, então, a delegar a uma fundação
né, o papel de contratar esses servidores. Durante o Tribunal de Contas da União fez uma auditoria em todo o país e aprovou um acórdão, dando até dezembro de 2010 o prazo para que todas as universidades resolvessem o problema de contratação de pessoal dos hospitais. Quando chegou em dezembro de 2010, naturalmente a universidade não tem autonomia para contratar servidores, e essa é a realidade. O que é que os reitores fizeram? Foram até o presidente Lula, na época, apresentando o acórdão e dizendo que os reitores estariam numa situação muito delicada a partir de dezembro de 2010, que não poderiam cumprir o acórdão do TCU, que, na verdade, mandava demitir todos os 26 mil servidores contratados de forma precária pelas fundações. E o que é que iria acontecer a partir do dia 1º de janeiro de 2011, todos os hospitais universitários do Brasil iriam fechar. Então, numa conversa com o presidente Lula, ainda no mês de agosto de 2010, o presidente Lula compreendeu a situação dos hospitais e prometeu uma solução. E, a partir daí, nós começamos a discutir com o governo uma forma de contratação imediata de servidores para suprir os 26 mil. E ficou, portanto, inviável, porque, de novo, teria que se criar um projeto de lei no Congresso Nacional para contratar 26 mil servidores, além das dificuldades que foram constatadas nos hospitais de absoluta falta de gestão, que é outro problema sério, e financiamento. Portanto, não seria só 26 mil servidores que iria resolver o problema. Nós tínhamos que resolver o problema da gestão e do financiamento. Todos os hospitais têm dívidas acumuladas em função da falta de financiamento. Bem, em dezembro de 2010, o presidente Lula baixou uma medida provisória, foi o último ato de governo dele, pedindo autorização ao Congresso Nacional para criar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é a EBSER. E todo o processo foi discutido no âmbito da ANDIFES, que é a Associação dos Reitores. Houve todo um processo de discussão durante o ano de 2010 e 2011, em todas as instituições. A UFC foi a primeira, inclusive a primeira reunião para discutir a EBSER ocorreu aqui na UFC, e foi a solução que nós encontramos, sem alternativa, para resolver o problema dos hospitais. Onde fica garantida a autonomia da universidade? Porque os hospitais universitários continuam sendo hospitais para as universidades. Não mudou absolutamente nada. A única coisa que ocorreu foi sair uma fundação que contratava de forma precária e chegou uma equipe especializada, né, com pessoas capacitadas para a gestão de hospitais, que a EBSER tem uma equipe muito bem preparada para isso, para desenvolver apenas a gestão e fazer o financiamento necessário para os funcionários, para os hospitais funcionar. Mas nessas conversas que o senhor teve com o presidente Lula, não foi estudado das próprias universidades partirem para contratarem esses servidores? Não contratar 26 mil, você disse que era inviável, mas cada universidade tomar essa decisão para si e contratar esses servidores? A proposta que nós levamos foi exatamente essa. Aliás, não só na nossa gestão, os ex-reitores, todos eles, já levavam esse pleito ao MEC de contratação de pessoal para os hospitais. O problema é que a solução que o governo encontrou, né, e que considerou mais apropriada, como eu disse, sem alternativa, foi a EBSER. E como é que funciona hoje o sistema? Ou você faz o contrato com a EBSER, ou o seu hospital vai continuar funcionando como era antes, de forma precária, e o gestor vai ter que prestar contas com o Tribunal de Contas da União. Quer dizer, o que nós tínhamos que fazer em 2010, nós só fizemos em final de 2012, que foi a decisão de aderir à EBSER. E somente em dezembro de 2013, nós aprovamos o contrato no Conselho Universitário. E em 2014 começou a funcionar, então, a gestão dos nossos 2 hospitais pela EBSER. No relatório do ano passado, foram apontadas falhas de acompanhamento do processo de licitação do hospital universitário. Além disso, recentemente teve a Operação Gourmet da Polícia Federal, que constatou fraudes em licitações e desvio de verba do restaurante universitário. Não tem como a UFC melhorar esse controle para evitar esses casos dentro da universidade? Primeiro, vamos por parte. O TCU tem razão de dizer que a universidade contratou de forma irregular, mas eu disse sempre, entre
ter um paciente na porta do hospital esperando por um transplante e eu correr o risco de fazer qualquer contratação irregular, eu não tenho escolha. Eu vou fazer a contratação, vou fazer o transplante, vamos salvar aquela vida, que é o que é mais importante para nós. Depois nós vamos nos explicar para o TCU. Tanto é que o TCU acatou as nossas justificativas. E nós estamos hoje com esse problema resolvido. Na questão dos restaurantes e refeitórios da universidade. Até 2011, nós tínhamos um sistema de contratação de refeições que nós pagávamos pelo valor contratado. Então, se eu contratava, dizia que naquele dia nós iríamos ter 4.000 pessoas almoçando no restaurante universitário e desse uma grande chuva ou acontecesse uma greve de ônibus ou o que é que fosse, e somente 500 pessoas comessem no restaurante, a universidade era obrigada a pagar 4.000 refeições. Então, era um contrato precário, poderia ter sido pensado de forma diferente, mas não foi. O que é que acontece hoje? Hoje não há a menor possibilidade de haver mais qualquer problema de falha no restaurante universitário, porque nós só pagamos o que efetivamente é consumido. Então, houve até uma dificuldade para que nós pudéssemos colocar um controle. A gente sabe que a comunidade universitária, ela sempre é muito reativa à questão dos controles, quando se fala em catraca, quando se fala em cartões e tudo, há uma reação muito grande, mas nós estamos avançando nos controles exatamente para que os gastos da universidade, eles sejam melhor acompanhados. Houve uma falha, realmente, que foi apontada pelo Tribunal de Contas. E o problema é que as contas são avaliadas com um pouco de atraso, mas isso refere-se a 2011, e nós tomamos todas as providências com acompanhamento da CGU, com acompanhamento do Tribunal de Contas da União, da Advocacia Geral da União, do Ministério Público, e todas as pessoas que, infelizmente, cometeram falhas foram punidas, e não há hoje nenhum recurso público que não tenha sido devolvido para o erário. O que não foi devolvido, com uma parcela muito pequena, por parte da empresa, foi inscrita na dívida ativa da União. Isso vai ser resolvido na Justiça. Agora, os controles hoje, o Tribunal de Contas e a CGU, vêm à universidade, todos eles estão absolutamente resolvidos. E assim, reitor, mudando um pouco de assunto, um dos objetivos do REUNE seria o de fortalecer a produção científica por meio da consolidação de grupos de pesquisa já existentes e do estímulo aos grupos emergentes em todas as áreas. Entretanto, a gente conseguiu ver o Anuário Estatístico de 2013 e conseguimos perceber uma disparidade no número de grupos maiores, principalmente nas ciências humanas e na área da saúde. Como a UFC está trabalhando para igualar as oportunidades de pesquisa em todas as áreas? Olha, primeiro, o REUNE trouxe uma oportunidade enorme para a universidade. Você falou na abertura do programa no ranking da Folha, que é importante, a UFC vem crescendo, é a 11ª no Brasil em pesquisa, incluindo as estaduais paulistas, e nos rankings internacionais mais importantes, a Universidade Federal do Ceará está entre as 1.000 melhores universidades do mundo e está entre as 22 universidades brasileiras que aparecem nesses rankings. E o grande componente que nos coloca nessa posição de destaque, tanto no ranking interno quanto internacional, é exatamente o avanço na pesquisa. A Universidade Federal do Ceará, dados da própria CAPES, foi a universidade que mais cresceu em produção científica e foi a universidade no Brasil que mais cresceu em produção tecnológica, inclusive em depósito de patente. Nós crescemos 650%, e depositamos 4,5 vezes mais patentes por mês do que a média nacional. Então, isso tudo foi fruto do REUNE. O que acontece é que nem todas as unidades acadêmicas da universidade, lá na origem, lá atrás, acreditaram no REUNE. Houve uma reação muito grande da comunidade, porque, primeiro, achava que a universidade ia criar um processo de expansão sem a contrapartida garantida, que não teríamos os recursos de financiamento, que não teríamos os recursos de custeio, que não teríamos as vagas para professor, para servidor técnico administrativo. Houve esse receio que nós até, na época, compreendemos em função do histórico que nós tínhamos de financiamento até 2007. Acontece que hoje não, hoje está todo mundo
inclusive quem não aderiu à Reúne, perguntando se vai haver um Reúne 2. Então, nós estamos exatamente aguardando um novo processo de expansão e reestruturação, que nós estamos chamando de Agenda de Desenvolvimento das Universidades Federais, que nós entregamos. Eu entreguei como presidente da Andifes à presidente Dilma agora em maio, né, e acredito que quem sair vitorioso da eleição para presidente terá que abraçar essa agenda, porque ela dialoga com uma lei que é muito importante para o país, que é a lei recentemente aprovada no Congresso Nacional, que dá as diretrizes da educação para os próximos 10 anos, né? que nós temos que cumprir. E na lei está dito que o ensino superior público federal tem que dobrar o número de matrículas no período de 10 anos, e que parte dessas matrículas, né, tem que ser ofertada pelas escolas de ensino superior pública, entre elas as federais. Então, aí nós teremos uma oportunidade de ter recursos e de ter concurso para professores para poder ainda atender aquelas unidades da Universidade Federal do Ceará que apresenta ainda alguma assimetria, que não é grande, mas existe realmente uma assimetria entre as nossas unidades. Reitor, agora iremos fazer um breve intervalo. Voltamos no próximo bloco com mais perguntas. Voltamos com o UFC Entrevista. Agora vamos falar de infraestrutura. Temos um VT sobre o andamento de algumas obras no campo da UFC em Fortaleza. Vamos assistir. Em maio de 2013, mais de 30 ordens de serviços foram assinadas para a realização de obras nos campi da UFC, em Fortaleza, Cariri, Quixadá e Sobral, com valor total de R$ 43 milhões. O prazo de todas essas obras era agosto de 2014. Entretanto, algumas dessas intervenções não foram concluídas e continuam paradas. Um exemplo é a residência universitária do Benfica, que já deveria estar em funcionamento. Outro equipamento que está atrasado é o prédio do Instituto de Cultura e Arte, no campus do PC. A demora faz com que cursos como design de moda, gastronomia e cinema, que precisam de estruturas específicas, funcionem de forma precária. O valor inicial do ICA era de R$ 13,5 milhões. Já foram gastos 20 milhões e a estrutura ainda não é satisfatória. Sobre o VT, quais foram os motivos para o atraso? Se nós formos analisar as obras que estão com problema, nós vamos ter, não tem 10 obras, o que é extremamente razoável. Num contingente de 150, mais de 150 obras, você ter 10 obras que têm problemas, e não é verdade que o ICA está atrasado. Não é verdade. O problema do ICA é que ele foi feito por etapas. O ICA, quem chegou na universidade recentemente, não sabe a história, ele foi projetado para ser construído no sítio Alagadiço Novo, onde funciona a Casa de José de Alencar. Era uma concepção de projeto que hoje o ICA já estaria totalmente concluído, totalmente pronto, com todos os cursos lá. Agora, quando nós começamos a construir o ICA no campus do PC, e aí nós tivemos mais de 1 ano e meio de discussão para poder definir que o ICA não ia para a Casa José de Alencar e ficaria no campus do PC, nós tivemos que rever todo o projeto. Não se leva um projeto que estava concebido, inclusive, com obras de fundações, né, e de infraestrutura para um local, não se leva para o outro e simplesmente coloca lá. Isso não é um carro, não é um móvel que você tira de um lugar e leva para o outro. Então, tivemos que readequar todo o projeto. O orçamento original de 16 milhões era para a primeira etapa. Então, quando o ICA chegou aqui no PC, ele praticamente dobrou de tamanho. Não estava previsto, por exemplo, o curso de gastronomia dentro desse prédio. Então, nós tivemos que readequar todo o prédio. O curso de gastronomia exige instalações que são muito complexas. São cozinhas semi-industriais, são áreas de preparação, que tem que atender a normas da vigilância sanitária, etc, etc, etc. E, quando começou a obra do ICA, foram criados mais cursos para o ICA, como o curso de dança, que não tinha,
né? O curso de, acho que artes cênicas não tinha ainda, quando no projeto original, e isso demandou ajustes, né? Além disso, nós temos que compreender o seguinte, outra informação da matéria é que nós fazemos os contratos de 1 ano, mas já sabemos que nenhuma obra vai ser concluída em 1 ano. Isso é feito, a universidade faz isso, para que a empresa não use do artifício de protelar o período de 1 ano para pedir reajuste, porque os reajustes, por lei, são anuais. Então, nós temos um orçamento fechado, portanto, temos que colocar 12 meses e, ao final de 12 meses, é que é feito um aditivo de tempo para poder terminar a obra. Se nós colocarmos 24 meses ou 36 meses, ou o que for, é natural que a empresa vá segurando a obra para chegar até o final dos 3 anos para poder ter a cada ano um reajuste. Então, nós fazemos sempre isso adiantado. Agora, existem também processos que eu critico muito, que é outra questão que a universidade não tem autonomia, é de escolher as melhores empresas para fazer as obras. Vocês citaram uma obra aí que eu concordo, está super atrasada, que é a metade da residência, não é toda, a metade da residência do Benfica está muito atrasada. E a empresa que está fazendo essa obra é a mesma que está fazendo o Crateús, que também está atrasada. Então, é uma empresa que não tinha condições de realizar 2 obras desse porte e ganhou a licitação porque a lei permite. Nós não podemos interferir. Se nós tivéssemos, ao invés dessa empresa que ganhou a licitação para a residência, tivesse sido, por exemplo, a empresa que fez a FEAC, ninguém fala da FEAC, porque o prédio está pronto. E aqui eu queria aproveitar para dar uma informação que é importante. Por que a universidade aceita isso? Porque nós poderíamos muito bem chegar lá, temos até elementos suficientes para chegar para a empresa que está construindo a residência universitária e rescindir o contrato. Se nós fizermos isso, primeiro, nós vamos perder os recursos, a empresa não recebe, mas a universidade também não pode ficar com esses recursos. Eles ficam no tesouro porque o empenho já foi feito e refere-se a exercícios anteriores. E segundo, nós vamos passar pelo menos de 6 a 8 meses para retomar essa obra, porque vamos ter que fazer um novo projeto, fazer um novo processo de licitação, torcer para que a empresa nova que entre tenha condições de fazer a obra. Enfim, nós ficamos muito no serviço público dependente da qualidade das empresas, e não são só as empresas que realizam obras, são também as empresas que vendem equipamentos. Muitas ganham licitações, por exemplo, de splits, de computadores, de impressoras, de data shows, ganham a licitação e não tem o equipamento para entregar. Reitor, a gente está vendo uma expansão muito grande da universidade até para o interior. A expansão da universidade, ela está sendo acompanhada do aumento da qualidade de ensino também? Sim. Quando você analisa a questão da expansão com a qualidade, eu volto a falar dos rankings nacionais e internacionais. A Universidade Federal do Ceará cresceu, avançou bastante em todas as avaliações externas a que ela é submetida, mesmo durante o processo de avaliação. O IGC da universidade cresce, apesar de termos criado, de 2008 para cá, exatamente 50 cursos de graduação, sendo que 5 deles hoje estão na Universidade Federal do Cariri. Então, não há o que questionar com relação à qualidade, porque apesar de todas as dificuldades que eu reconheço, principalmente de infraestrutura, porque as obras são lentas e não tem como resolver esse problema dentro da universidade, a não ser mudando a lei, os cursos estão muito bem avaliados. E se nós analisarmos ainda o destino do nosso egresso, aquele que se formou, e principalmente os que se formaram nos cursos novos, esses aí, existe um ranking internacional que saiu agora, aproximadamente um mês, que avalia as posições que o estudante das universidades ocupam no país e no exterior. Só tem 22 universidades brasileiras nesse ranking, a UFC é uma delas. Então, acho que não tem mais do que questionar a qualidade dos nossos cursos, tanto de graduação quanto de pós-graduação. Não falei na pós-graduação, mas a UFC, nesse mesmo período, criou 24 cursos de doutorado e 22 de mestrado. Na última avaliação da CAPES, a UFC cresceu acima da média nacional. Professor, ao ser determinado pelo governo federal a implantação de cotas raciais e sociais dentro da Universidade Federal,
gerou-se um temor acerca do nível de ensino dentro das próprias universidades. Passado 1 ano e meio dessa implantação, como o senhor avalia esse desempenho desses cotistas aqui dentro da UFC? A questão da qualidade do ensino, ele não está diretamente relacionada à cor do estudante, ele não está diretamente relacionada à origem do estudante, de que escola ele vem. Isso é outra falácia, né? Isso é um discurso de quem é contra a política de inclusão na universidade. Veja bem, se nós analisarmos, vamos avaliar, porque nós não tivemos nenhum cotista formado ainda, não podemos nem dizer que o desempenho deles ao longo de 4 ou 5 anos, dependendo do curso, é melhor, igual ou pior do que o não cotista. Mas se nós analisarmos para o dado que nós temos hoje, que é o desempenho dele no Enem, que é o que nós podemos avaliar, a diferença máxima que nós temos entre cotistas e não cotistas fica em torno de 10% e 12% da nota total do Enem. Então, isso é a diferença que tem, por exemplo, entre um primeiro lugar no curso de engenharia e o último nesse mesmo curso na ampla concorrência. Então, esse argumento poderia valer também para o sistema anterior. Então, não vejo, e na Universidade Federal do Ceará não foi identificado até agora, nenhum impacto negativo, nem do Enem, que era um discurso também com relação à qualidade, e nem muito menos da política de cotas. E não acredito. Sabe por que eu não acredito? Porque os estudantes pobres, os estudantes negros, os estudantes deficientes físicos, são os que mais se dedicam à oportunidade que eles têm. Isso eu posso comprovar não pela política de cotas, mas já como resultado do Enem, porque o Enem ele trouxe para a universidade estudante pobre. A quantidade de estudante pobre e egresso de escola pública na UFC aumentou bastante com a adoção ao Enem-Sisu. Nós éramos uma universidade extremamente excludente. Antes do Enem-Sisu, o estado do Ceará tem 184 municípios, nós não tínhamos aqui representantes de 80 municípios cearenses. E hoje, com o Enem-Sisu e com as cotas, nós temos, dos 184 municípios, nós só não temos 7 municípios, somente 7 municípios cearenses ainda não conseguiram colocar estudante na UFC. A gente viu casos, até na internet, de racismo, de preconceito contra esses estudantes que vêm egressos por parte de cotas. Tem como a UFC penalizar, tem como ela fiscalizar essas atitudes desses estudantes? Tem. Primeiro, nós achamos isso um absurdo. Não acredito que isto tenha saído de dentro da universidade. Nós já estamos acionando a Advocacia Geral da União, vamos acionar a Polícia Federal e digo uma coisa, se for estudante da UFC, esse estudante será expulso da universidade. Nós não admitimos qualquer forma de racismo, de preconceito dentro da universidade. Todas as políticas que nós estamos empreendendo nos últimos anos, elas vão exatamente na direção contrária. Elas vão na direção de tornar a universidade mais eclética, que ela represente, que ela seja um espelho da sociedade. E isso é o que é a universidade, do meu conceito. Uma universidade que não tem na sua comunidade uma representação típica do meio em que ela está, da sociedade em que ela está, ela não é universidade. Ela só vai ser no dia que ela tiver representantes de todos os estratos sociais, de todas as religiões, de todas as opções sexuais, enfim, de todas as ideologias, de tudo aquilo que compõe a sociedade. Porque a universidade é o único espaço no mundo onde se permite isso. Onde se permite que todas essas pessoas tenham tratamento igual, tenham oportunidade igual, e é isso que vai fazer o Brasil ser um país diferente lá adiante. Eu espero, vocês vão alcançar, não sei se a minha geração vai alcançar, um Brasil diferente daqui a 20, 30 anos, fruto dessas políticas que estão sendo adotadas agora, no sentido de trazer pessoas que antes eram excluídas e que hoje têm a oportunidade de fazer o mesmo curso que os ricos fazem nas universidades, porque hoje a política de cotas reserva vagas em todos os cursos de graduação indistintamente, embora esse período que eu acho acertado de vigência da lei seja de 10 anos, mas acho que será o suficiente para que sejam feitas correções de rumo no ensino médio e daqui a 10 anos o país não precise mais de recorrer a cotas para poder garantir
que as pessoas pobres, negras, índios e todos entrem nas universidades. E assim, reitor, as nossas equipes foram às ruas para escutar os servidores, os professores e alunos e a gente trouxe algumas dúvidas deles. Vou colocar a primeira. Eu trabalho no Instituto de Cultura e Arte e é um instituto relativamente novo, mas nós temos ainda esse grave problema de pessoal. Qual é a política de pessoal real que a universidade tem para suprir essa necessidade? Haja vista que existe essa criação de novos cursos, né? Então, qual é a política em relação a criar novos cursos e ter essa mesma condição de manter esse curso com servidores técnicos, com uma demanda, com uma quantidade suficiente para o atendimento, para a estrutura do setor, porque isso é um grave problema, isso atinge toda a universidade, especificamente o Instituto de Cultura e Arte. Nós temos essa carência e ainda hoje não foi resolvida. Reitor, aproveitando que ela é uma servidora, a gente pode trazer outros pontos que os servidores levantaram, que principalmente a questão do ponto eletrônico e a questão da paridade. Pela questão da paridade, você não acha que servidores e alunos devem ter mais importância na decisão de escolher o reitor da universidade? E em relação ao ponto eletrônico, é a melhor medida encontrada para fiscalizar a ação dos servidores da universidade? Existem várias formas de se fazer isso. Existe o controle mecânico, existe o controle eletrônico, existe a folha de ponto. Quando a instituição é pequena, não precisa de nada disso, o gestor olha e vê que as pessoas estão ali. A universidade hoje tem 3.600 servidores, e aqui eu já quero discordar da nossa colega do sindicato, a universidade não tem poucos servidores, tem muitos servidores, são 3.600, e tem mais de 2.000 professores, que também não são poucos professores. Então, nós temos mais de 5.000, aproximadamente 5.500 pessoas trabalhando na universidade, se nós colocarmos aí também os professores visitantes e os professores temporários, substitutos. Então, veja bem, quando o órgão de controle chega na universidade, para ele quer saber se existe o controle. O nosso orçamento anual é 1.150 bilhões, dos quais 800 milhões, portanto, uma parcela extremamente significativa, vai para pessoal. É a parcela mais significativa. Então, é natural que a sociedade, é natural que o controle interno e o controle externo queira controlar isto. E eu não vejo outra forma de controle a não ser através do controle de frequência. Agora, qual é a melhor forma? Eu não sei ainda. Nós estamos estudando, pedi inclusive ao sindicato que apresentasse uma forma melhor do que o controle eletrônico. Os nossos gestores não aceitam o controle por folha de frequência, porque ela é muito vulnerável e ninguém quer depois ficar respondendo aos órgãos de controle por eventuais problemas. Então, acho que está aí, nós temos duas formas por enquanto, ou o controle mecânico ou o controle eletrônico. Um dos dois será adotado pela universidade e será adotado ainda este ano. Nós não podemos deixar de passar esse ano. O que é que ocorreu em outras universidades? A universidade não cuidou disso, o Ministério Público entrou na Justiça e a Justiça mandou o reitor, com prazo, inclusive, adotar o controle de ponto. Então, nós estamos falando de controle de recurso público, não é de pessoas, é de recurso público. Então, uma pessoa que recebe para trabalhar 8 horas não pode trabalhar 6, não pode trabalhar 4, não pode ficar sem trabalhar. Esta é a realidade. A maioria dos servidores da universidade, não tenho nenhuma dúvida, trabalham até mais de 8 horas. Até mais de 8 horas. Agora, é preciso ter o controle. Nós não temos hoje. Estamos devendo isso aos órgãos de controle e vamos ter que cumprir. A questão do processo de eleição. Eu tenho uma posição já desde a minha primeira eleição. Isso é um processo que é da comunidade. A universidade ela tem uma característica própria, ela é constituída de 3 segmentos: professores, servidores técnico-administrativos e estudantes. Cada um tem uma forma diferente de pensar esse processo. Professores, nós temos professores que inclusive acham que nem estudante nem servidor deve votar. Nós temos professores que acham que o voto deve ser universal.
Nós temos professores que defendem o voto paritário, temos professores que defendem outras modalidades e temos uma lei, uma legislação que diz que em qualquer processo, né, caso a universidade opte por fazer uma consulta, tem que respeitar o mínimo de 70% do voto para professor. É isso que a universidade tem usado. Quando a universidade pensa diferente, aí as entidades, as entidades estudantis e os sindicatos fazem a consulta de forma diferente. Aí tem consultas paritárias, tem consultas 50, 25, 25, 40, 30, 30, mas não é a universidade que faz. E isso vai para o Conselho Universitário, o Conselho Universitário acata ou não a decisão da pesquisa. O que é que eu acho? Eu acho, e tenho dito isso, já reuni aqui DCE, Sinturce e ADURS, e digo, tragam um consenso, discutam, a comunidade tem que definir isso. E o que eu, como reitor, o que a comunidade decidir é o que o reitor vai levar para o Conselho e vai defender. Na eleição passada fiz isso, né? A ADURS fez um plebiscito, e o plebiscito apontou 70, 15, 15. O DCE apresentou a proposta paritária e o Sinturce não apresentou nenhuma proposta na época. Então, o Conselho Universitário optou por 70, 15, 15, e argumentando que, como não houve consenso, iria respeitar o que está na legislação. Nós estamos com uma proposta de mudança na legislação, criando uma lei orgânica para as universidades federais e remetendo isso para cada instituição. Que eu acho que o processo ele não é democrático na sua essência, até porque não é uma eleição. Não é uma eleição. Enquanto nós estivermos falando de lista tríplice, para mim, pouco importa de que forma essa lista tríplice ela é construída. Porque quando ela chega lá em cima, né, ela pode mudar. Então, acho que nós não estamos tratando de uma eleição. Se é eleição para reitor, a eleição tem que começar e terminar na universidade. E quem deve definir as regras é a universidade dentro da sua autonomia. Sim, reitor, agora nós iremos fazer mais um breve intervalo e voltamos em breve com mais perguntas. Voltamos com a UFC Entrevista, com a presença do reitor Jesualdo Farias. Vamos assistir mais um VT com dúvida dos alunos da UFC. Nós gostaríamos de saber se existe algum plano para a extensão da segurança pelos arredores da FEAC. Nós, como estudantes, temos que nos deslocar várias vezes para ter aula na FEAC Nova ou no CAEM. E a segurança tem estado muito precária, tendo ocorrido vários assaltos com estudantes, tanto do curso de Economia como de outros cursos na própria FEAC, por esses arredores. E nós gostaríamos de saber se existe algum plano mesmo para a melhoria da segurança ou extensão de algum plano de segurança prévio já existente. Em referente a esse VT, vale salientar que essa pergunta pode se estender também a todas as estruturas da universidade, não só a FEAC. Eu tenho dito, tanto aos estudantes como aos colegas professores, servidores técnicos administrativos, que a universidade tem as suas limitações e tem as suas áreas de atuação, e segurança e transporte público não é de competência da universidade. No dia que a universidade trouxer para sua responsabilidade segurança e transporte público, ela está criando um problema, inclusive, institucional. A universidade é responsável apenas pela segurança patrimonial. O que é que nós temos feito? Nós temos intensificado as nossas relações com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Nós temos reuniões quase que mensais, tanto com o secretário, quando é possível, como com o comandante da Polícia Militar, como com as pessoas por eles designadas para dialogar conosco, para poder intensificar a presença da Polícia Militar naquelas unidades acadêmicas onde a comunidade aceita. E aqui vale uma reflexão, possamos avaliar a complexidade dessa temática, porque existem unidades na universidade que não aceitam a presença de polícia. No caso daquela aluna que foi... Existem inclusive estudantes que são da polícia e muitas vezes os outros estudantes que não são policiais ficam incomodados com
com a presença do policial fardado ou armado dentro da universidade. E, ao mesmo tempo, querem segurança. O que é que nós temos feito? Nas unidades onde a presença da Polícia Militar é aceita, a Polícia Militar está lá com ronda do quarteirão, por exemplo, no campus do PC. Depois que a Polícia Militar passou a frequentar o campus do PC, a quantidade de ocorrência diminuiu drasticamente. Nós temos aqui o caso colocado pelo estudante da FEAC, de um deslocamento de uma unidade da universidade para outra, de um prédio para outro. Nós não podemos, a universidade não pode disponibilizar segurança para acompanhar esses estudantes ou para ficar no percurso entre uma instituição, entre um prédio e outro. Nós podemos fazer é intensificar nossas relações e contatos com o comandante da Polícia Militar, com o secretário de Segurança Pública, com a prefeitura, para melhorar a iluminação, se for o caso, para tornar aquela região mais, do ponto de vista urbanístico, né, mais apropriada para o uso, principalmente noturno, para poder evitar a presença de pessoas que estão ali para assaltar os estudantes. Mas nós estamos atentos a isso, mas gostaria de deixar claro que não é papel da universidade, ela não se propõe a isso, ela não vai fazer isso, prover segurança pública nem para estudante, nem para professor, nem para servidor. Nós vamos buscar isso no Estado, que é a obrigação do Estado fazer. Sim, reitor, retomando um pouco da questão dos rankings. A UFC está muito bem nos rankings nacionais, internacionais, e o que é que a universidade está fazendo para se manter bem nesses rankings, para continuar progredindo? Nós vamos lançar agora, também no mês de outubro, um plano de melhoria da pós-graduação com 25 ações que serão realizadas em 2015 e 2016. Entre essas ações, nós vamos ter investimento na aquisição de equipamentos, nós vamos ter investimento na reforma e expansão de laboratórios, nós vamos ter investimento na contratação de professores, seja professores visitantes, seja professores efetivos, nós vamos intensificar investimentos na compra de livros, principalmente livros eletrônicos, que a universidade ainda, apesar de todo o esforço, não conseguiu chegar a 10 mil títulos, que era a nossa meta para o ano passado. Vamos fazer investimento em toda a área de TI, que ainda estamos precisando avançar, principalmente disponibilizando Wi-Fi e tecnologias de armazenamento de dados em nuvem, para que nós tenhamos mais segurança nos nossos ativos de TI. Vamos contratar serviços de tradução simultânea para eventos, contratar tradução de artigos para aumentar a nossa produção científica internacional. E, paralelamente a isso, vamos também desenvolver um programa intensivo de melhoria da graduação, principalmente atuando em grupos vulneráveis que estão sendo identificados como fatores, digamos assim, muito fortes na evasão. Então, há todo um movimento para manter e melhorar a nossa posição nos rankings. O contato com os estudantes. É como encontrarmos alunos da UFC com muitas dúvidas sobre a própria gestão da universidade. O senhor não acha que há uma barreira entre a reitoria e os estudantes e que precisa ter uma aproximação maior com eles? Não, o reitor recebe. Ontem mesmo tive reunião com o DCE, né, a segunda do mês, terceira, aliás, recebi o DCE 3 vezes esse mês, né? Agora, recentemente, tivemos uma reunião aqui na Concha Acústica, onde tiveram presentes mais de 5 mil estudantes. Não é fácil você dialogar com uma comunidade que tem, hoje, nós somos mais de 40 mil estudantes. Mas nós temos os fóruns, agora vamos ter os encontros universitários, vamos ter a Feira das Profissões, e o reitor está presente em todos eles. Numa universidade do tamanho da nossa, já não é fácil o reitor encontrar com 2 mil professores, né? Imagine com 40 mil estudantes, mas há canais de encontro que estão sendo fortalecidos principalmente através das pró-reitorias. Reitor, só para finalizar, o senhor já disse em outras oportunidades que não pretende voltar à sala de aula ao fim do seu mandato. Qual será a sua atividade a partir de 2016? Olha, eu já mudei de ideia, certo? Eu vou terminar o meu mandato em 2016, né, vou fazer um pós-doc. Quando eu voltar, aí eu volto como professor de novo e passo 2 anos me despedindo, aí sim vou visitar todas as unidades acadêmicas, vou olhar como é que estão as coisas, ver, enfim, o que é que eu posso
né, escrever no livro que eu quero fazer, que história é essa que vai ficar aí para a universidade. E, enfim, esse é o plano, né? E acho que, depois de uma avaliação muito profunda, acho que sair aos 60 anos vai ser bom, porque o trabalho, ficar 8 anos e meio como reitor, né, envelhece qualquer pessoa por 20, 30 anos. É um cargo muito grande, uma responsabilidade muito grande, porque a nossa universidade é uma grande universidade, é uma universidade que hoje tem uma visibilidade no país e fora muito grande. Nós temos hoje mais de 1.600 estudantes fora. Cada um desses estudantes que volta com uma contribuição importante, que vai tornando a universidade mais rica, né, com mais credibilidade. E não é por acaso que é a universidade mais procurada por todos os estudantes do Brasil no sistema Enem-Sisu. Ninguém conquista isso, né, pela localização, ninguém conquista isso se não for pelo respeito, pela credibilidade e pela confiança que a comunidade tem nessa instituição. Então, eu sinto muito orgulho de estar como reitor, né, apesar de todas as dificuldades, apesar da responsabilidade que é muito grande, mas acho que, ao final, vai valer a pena, né, e vai valer a pena também voltar para passar 2 anos em sala de aula antes de encostar a chuteira. E assim, reitor, uma pequena projeção para o futuro. Nesses 8 anos teve muitas mudanças, novos cursos, ampliação da infraestrutura, mas como o senhor vê a universidade daqui a 10 anos? Olha, eu acho que é o período que a universidade vai se consolidar. Porque, veja bem, olha, quando as pessoas falam, é preciso compreender como é que a universidade cresce. Nós criamos, vamos falar do ICA, que a nossa colega falou. Nós criamos o Instituto de Cultura e Artes com um desenho, em 2008. Nós criamos, de 2008 para cá, para que as pessoas compreendam, como eu falei, 50 cursos de graduação. 5 deles estão na Universidade Federal do Cariri, que nós podemos até dizer, criamos também uma universidade, que é a Universidade Federal do Cariri. Criamos 24 cursos de doutorado e criamos 22 cursos de mestrado. E temos mais 7 já aprovados, que são 2 de doutorado e 5 de mestrado. São poucas universidades, das 63 brasileiras, que têm essa quantidade de cursos, que se somam aos que a universidade já tinha. Então, nós temos hoje 109 cursos de pós-graduação e 118 de graduação. Somos uma grande universidade. Então, quando começa a criação de uma estrutura como o ICA, ninguém se contenta em esperar que aqueles cursos se consolidem para criar outros. Então, hoje o ICA é quase que uma das maiores unidades acadêmicas da universidade, porque não se contentou em ficar pequena, em crescer. E se amanhã ou depois aparecer a oportunidade de criar mais cursos, nós vamos criar. E é sempre assim, por isso que é difícil dizer onde a UFC vai estar daqui a 10 anos. Certamente ela será muito maior e melhor do que ela é hoje, eu não tenho nenhuma dúvida. Nós temos um campus crescendo lá na divisa com Piauí, Crateús, que é um projeto ousadíssimo, uma coragem enorme de se criar ali condições para você transformar aquela realidade através do conhecimento, através da inteligência, porque não tem água, porque não tem solo, porque só tem miséria. Mas a universidade vai mudar aquela realidade. Estamos aqui do outro lado, na divisa com o Rio Grande do Norte, no Baixo Jaguaribe, onde as condições são mais favoráveis. E acho que daqui a 10 anos nós já deveremos ter a Universidade Federal da Região Norte, que é um projeto que eu gostaria muito de concluir ainda antes de terminar o meu mandato, para que o Estado do Ceará tenha 4 universidades federais, que é a UFC, a UFCA, a Unilab e a Universidade Federal da Região Norte. Eu acho que estaria de bom tamanho se nós conseguíssemos, daqui a 10 anos, estar com esse cenário, e com a consolidação de Russas e Crateús, e com todas as regiões do Estado sendo atendida pela UFC através da educação à distância. Acho que esse projeto não é muito ousado, é um projeto factível, vai ter dinheiro, porque os royalties do pré-sal e o fundo social vai ter recursos para isso. O MEC tem hoje 117 bilhões de orçamento, vai passar para 700 bilhões,
então vai multiplicar praticamente por 7. Então, dinheiro não vai faltar. Nós vamos ter que consolidar projetos. O Plano Nacional de Educação está aí, as metas estão postas, as condições existem. É trabalhar e correr, né, para realizar as metas e transformar o país, repito, pela única forma, né, que se transforma um país com igualdade social, que é através da educação e do conhecimento. Chegamos ao fim dessa entrevista com o reitor da Universidade Federal do Ceará, professor Jesualdo Farias, a quem agradecemos a atenção e a disponibilidade. Essa entrevista foi montada e realizada pelos alunos do Laboratório de Telejornalismo, ministrado pela professora Camila Fernandes. Até a próxima!